Em nome de Jesus, assim te agradecemos e te honramos por tudo, Pai. Usa ele da melhor maneira possível, meu Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Pega o microfone por lá. Não fui eu que estraguei. Boa noite, amada igreja. Paz com todos, amém? Aleluia. Jesus é maravilhoso e com grandes são as suas obras no meio do seu povo, em nome de Jesus. Pega a palavra de Deus em tuas mãos. A maioria do pessoal me conhece, sou pastor Cristiano, foi apresentado, já preguei aqui algumas vezes, mas para quem não me conhece, você vai me conhecer um pouco hoje em nome de Jesus. Amém? E vai conhecer o Jesus que eu conheço. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 6 a versículo de número 14. 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 6 ao versículo de número 14. É uma grande alegria poder estar aqui hoje, participar da ceia do ministério tão abençoado como esse ministério aqui. Quando você encontrar aí, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 6 ao versículo de número 14. Quando você encontrar, você fecha os seus olhos e nos acompanha nesta oração, nessa noite. Paizinho querido, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Pai. Meu Senhor, estamos aqui hoje, meu Pai, neste lugar, para uma só coisa, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos ouvir o Senhor falar conosco, com o nosso coração, Deus de Israel. Meu Deus, que haja, Senhor Deus, anjos neste lugar, meu Pai. Que haja a Tua glória sobre este lugar, ó Deus de Israel. Meu Senhor, eu oro nessa noite, meu Pai. E peço, Senhor, porque o Senhor coloque uma coluna de fogo no corredor dessa igreja, meu Pai. Coloca uma coluna de fogo em cima deste altar, ó Deus de Israel. E que o Senhor, meu Pai querido, Senhor, derrame sobre este altar uma unção de revelação da Tua palavra, meu Pai. Aonde, Senhor Deus, nós vamos ouvir aquilo que está diretamente do céu ao nosso coração. Diretamente do Senhor para o nosso coração. Então, meu Pai, que não haja intermédios aqui hoje neste lugar. Mas que haja o mover do Teu Espírito Santo sobre os corações aqui hoje dentro dessa casa, ó Deus de Israel. E é por isso que te clamamos dessa noite. Para que o Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, quebre toda a barreira, meu Pai, tudo aquilo que impede, Senhor Deus, de nós sentirmos a Tua presença, tudo aquilo que impede, meu Pai, de nós ouvirmos a Tua santa palavra, meu Deus, em nome de Jesus agora, nós repreendemos toda a obra do inferno, toda a obra do diabo, Senhor Deus, que venha perturbar este lugar, em nome de Jesus, meu Pai, coloca Teus anjos aqui neste lugar, Deus de Israel, coloca ao redor dessa igreja, meu Pai querido, protege-nos, guarda-nos, ó Deus, e que a Sua palavra venha nos trazer vida nessa noite, que a Tua palavra venha nos libertar nessa noite, que a Tua palavra venha nos despertar nessa noite, ó Deus de Israel, que não seja mais eu, Senhor, mas Tu através da minha vida, a transmitir aquilo que o Senhor quer falar aqui hoje neste lugar. Faz-me, Senhor, o Teu instrumento, faz de cada um que está aqui hoje neste lugar o Teu instrumento, meu Senhor, e que a Tua palavra, Senhor Deus, inunde os nossos corações. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Aplaude a Ele, igreja, adore a Ele. Primeira Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 6. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, e isto é a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante ao qual, invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, repita comigo, em um carro novo. E levaram a casa de Abinadab, Uzá e Aiô, guiavam o carro.
Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quimom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Repita comigo: os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses, e a sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que nela tinha. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu já sinto ele aqui. A unção está neste lugar aqui. Você já vai entender porque você vai ouvir essa mensagem aqui no culto de ceia. A história em 1 Crônicas, capítulo de número 13, fala de um evento histórico e marcante, justamente no ministério de Davi. Davi sabia que aonde a arca da aliança, nós estamos falando aqui da arca da aliança, para simplificar, talvez para quem não entenda, a presença de Deus naquela época, ela não era como hoje. O Espírito do Senhor pairava sobre alguns profetas, alguns reis. O Espírito do Senhor estava com eles. Moisés tinha experiências de descer do monte e seu rosto brilhava. Os profetas tinham experiências espetaculares, mas eram apenas momentos. Eram apenas momentos em que o Espírito do Senhor descia e capacitava os homens a fazer aquilo ao qual Deus chamava ele para ser capacitado. E a arca da aliança era algo simbólico e forte, porque Davi sabia que onde a arca da aliança estivesse, a presença de Deus estaria permanente naquele lugar. Davi sabia nas histórias que se a arca da aliança fosse levada em uma batalha, com certeza aqueles que estavam com a arca da aliança iriam vencer a guerra. Se a arca da aliança entrava em uma cidade, a cidade prosperava e crescia. Aonde estava a arca da aliança, aonde era adorado a Deus, aonde os sacerdotes faziam todo aquilo, eu não quero entrar em detalhe para não estender, mas quando os sacerdotes faziam adoração, faziam sacrifício perante a Deus, ali se manifestava a glória de Deus na arca da aliança. Então Davi sabia que a arca da aliança simbolizava algo que ele precisava, se ele quisesse ser um rei de Israel. Ele sabia muito bem o que simbolizava e o que era o poder de ter a arca da aliança em suas mãos. E Davi, sabendo que a arca da aliança estava onde ela estava, Davi então pega, e segundo a história, ele arruma um carrinho, uma charrete ou um carro. Eu não sei se naquela época, mas se falam-se que estavam os bois puxando o carro. Não sei se tinha 2 rodas ou 4 rodas, isso não interessa. Mas o que interessa é que era algo onde a arca da aliança teria de ser então colocada em cima. E o carrinho, ou seja, levava a arca da aliança conduzida pelos bois. Preste atenção. Quando eles colocaram a arca da aliança na metade do caminho, acontece algo que quando o boi
tropeça, ou então a carroça talvez balance. E a história diz que um dos rapazes que estava andando junto com eles, provavelmente ali próximo à carroça, estavam louvando a Deus, glorificando a Deus. A história diz isso, que havia ali, os músicos estavam ali glorificando, e a arca da aliança em cima do carro de boi. Vou simplificar, o carro de boi. Então, no momento em que o boi tropica, ou tropeça, ou balança a charrete, ou a carroça, a arca da aliança, a impressão que ela ia então cair, ou talvez até fosse mesmo cair. E a boa intenção daquele rapaz era o quê? Eu vou segurar, eu não vou deixar com que ela caia. A história diz que quando ele toca na arca da aliança, o poder de Deus consome ele. Ele morre, ele cai na frente dos homens que estavam todos ali. Morto, cai no chão. Quando isso acontece, Davi percebe que algo estava muito errado que ele estava fazendo. Irmãos, de boas intenções, tem muitas pessoas, mas com boas intenções guiadas por Deus são poucos. Davi poderia ser um homem escolhido segundo o coração de Deus, mas ele talvez tivesse uma boa intenção em trazer a arca, mas a forma que ele estava fazendo aquilo estava errada. Jamais a arca poderia entrar, porque ele constrói a tenda, constrói tudo para a arca entrar lá. Mas jamais a arca poderia chegar na cidade de Davi, carregada por um carrinho e puxado por bois. Não poderia. Porque a história diz que quem carregava a arca, pastor, eram os sacerdotes. Somente quem poderia tocar na arca eram os sacerdotes. Era somente os sacerdotes que tinham intimidade com a arca da aliança de Deus, que poderiam levar a arca para onde ela estiver, para onde ela tivesse de ser levada. Mas Davi não tinha sacerdotes capazes de fazer isso. E ele resolve colocar a arca em cima do carrinho. Meu irmão, de boas intenções tem um monte de pessoas, mas intenções guiadas por Deus é uma outra história. Quando Davi percebe o que ele fez, causou a morte do rapaz. Não. Se Davi não tivesse tirado o povo de lá para buscar a arca, colocado a arca no carrinho, e puxado para a arca no carrinho para andar, se o rapaz não tivesse lá, se Davi não tivesse feito aquilo, o rapaz não teria morrido, irmão. Morreu. Quando Davi percebe a morte do rapaz, a Bíblia diz que ele se entristece, ele se desgosta. A Bíblia diz, capítulo de número 11, desgostou-se Davi, quando ele percebe que o rapaz morre quando toca na arca. Quando isso acontece, preste atenção, quando isso acontece, Davi percebe que ele não poderia entrar na cidade carregando a arca da aliança daquela forma. Ele percebe que se ele talvez fosse dar mais um passo, daqui a pouco mais alguém morria, daqui a pouco mais outro morria, daqui a pouco mais outro morria. Então quer dizer que todas as vezes que a carroça bater, que o boi tropicar, alguém vai morrer. Davi não poderia continuar. E ele para e pergunta para os seus soldados, segundo a história: quem é que mora naquela casa? Quem mora naquela casinha que está próxima de nós? Porque ele sabia que ele teria de deixar a arca em algum lugar. Davi não podia deixar a arca na rua. Davi não podia deixar os soldados cuidando da arca, porque ela não podia ficar em qualquer lugar. Ela tinha que estar guardada, ela tinha que estar coberta, escondida. Senão alguém poderia ir lá e roubar a arca, porque a arca era algo de um objeto de desejo de outros reis, de outras tribos. Se eles soubessem que estava ali somente com alguns soldados cuidando, eles iriam lá e roubar a arca. Davi sabia que ele teria de guardar, esconder em algum lugar. E a história diz, preste atenção, que agora nós vamos começar a pregar. Que a história diz que ele encontra uma casa no meio do caminho, próximo aonde aquele rapaz morre.
É a casa de um homem chamado Obed-Edom. E o nome desse homem já significa Obed, o escravo de Edom. Quando os homens chegam para Davi e falam, ali, Davi, não mora ninguém. É isso. Escravo não é ninguém, meu irmão. Naquela época, escravo não é ninguém. Escravo é escravo. Escravo não tem direito de querer, não tem direito de ir, não tem direito de voltar. Escravo tem que obedecer o seu senhor. E aquele homem era escravo de um homem chamado Edom, o dono daquele lugar. Quando Davi percebe aquilo, ele fala assim, olha, preste bem atenção que Davi não chega e pergunta para Obed-Edom se ele pode colocar a arca dentro da casa do Obed-Edom. Não, não. Davi manda. Porque Davi é rei, irmão. Davi é rei. Davi manda. Ele fala assim, ó, vai lá e coloca lá dentro da casa dele. Mas peraí, irmão. Davi sabia que havia perigo onde a arca estava. Podia haver perigo, mas Obed-Edom não é ninguém. Obed-Edom é só o escravo de Edom. Se a arca entrar lá dentro e matar a família dele inteira, não é ninguém, ninguém vai. Não é ninguém. A Bíblia diz que quando Davi coloca a arca da aliança dentro das propriedades de Obed-Edom, que na verdade nem eram deles, porque ele era escravo, mas na casa de Obed-Edom, próximo à família de Obed-Edom. Talvez Obed-Edom jamais naquele dia imaginasse que aquilo ia acontecer. Talvez chegaram os soldados lá na casa dele e bateram lá na porta e falavam, quem mora aqui? É Obed-Edom. Obed-Edom é o seguinte, nós vamos deixar um negócio aqui na tua casa, nós vamos deixar aqui, e quem está mandando deixar? É o rei, é Davi, o rei de Israel. Opa, então, quem sou eu, escravo de Edom, para dizer que não posso deixar o rei Davi deixar algo aqui dentro da minha casa? Preste atenção. E Davi deixou a arca da aliança dentro da casa do Obed-Edom. Agora que vem o que Deus vai fazer. Quando Davi faz isso, a Bíblia diz assim que ele manda um vigia ficar vigiando, ficar em contato com ele. Ó, vigia, fica aí, fica próximo. A Bíblia não fala se estava dentro da casa de Edom, mas o vigia estava lá para ver o que Edom ia fazer. Que se de repente morresse todo mundo, alguém ia chegar para Davi e falar assim, ó Davi, morreu todo mundo. Não sobrou ninguém na casa de Obed-Edom. Davi tinha que mandar um jeito de alguém de tirar a arca de lá, trazer e levar para outro lugar. Mas só que a palavra de Deus diz que quando Obed-Edom recebe a arca da aliança de Deus na sua casa, as coisas começam a mudar de pior para melhor. Eu começo a imaginar, pastor, eu vou imaginar um pouco aqui. Porque a palavra diz que ficou 3 meses a arca da aliança dentro da casa de Obed-Edom. 3 meses. Talvez o vigia fosse, não sabe se é de 15 em 15 dias, a Bíblia não cita. Mas vou dizer que o vigia de mês em mês fosse dar, um recado para Davi, ou Davi perguntasse, chamasse alguém para conversar com o vigia, para perguntar se todo mundo morreu, o que está acontecendo. Eu começo a imaginar Davi mandando alguém perguntar para ele, o rapaz chegando para ele, Davi, mas o que aconteceu? Como é que está a arca? Está escondida, está lá, está. E o que está acontecendo? Morreu? O que está acontecendo lá? Olha, Davi, está acontecendo umas coisas estranhas lá na casa de Obed-Edom. Primeiro, que Obed-Edom, ele sacrifica tudo que ele tem na presença do Senhor, seu Deus. Segundo mês, o que está acontecendo lá? A arca está lá, olha. Eu vou dizer uma coisa para você. Depois que Obed-Edom começou a sacrificar, depois que Obed-Edom começou a fazer da arca,
o princípio da sua vida, depois que ele começou a fazer da arca o tudo para ele, Davi, até os cachorros da casa do Obed-edom estão sendo abençoados, Davi. Mas o que é isso? Davi, eu não sei, mas o gado de Obed-edom está gordo, as aves da Obed-edom estão bonitas, e tudo aquilo que Obed-edom coloca a mão, prospera, irmão. Aí Davi começou a ver o seguinte: alguma coisa está diferente. Deixa mais um mês, vamos ver o que vai acontecer. No último mês, eu começo a imaginar Davi talvez perguntando: e agora, o que aconteceu agora, Davi? É o seguinte, sabe aquele Obed-edom? Você não sabe, mas não é só ele que está sendo abençoado, mas toda a sua, mas toda a sua família, Davi, está sendo abençoada. A bênção de Deus está sobre ele, está sobre a família dele, está sobre a casa dele. E começando a parar, eu vou dizer, não para por aí, Davi, porque ele está um homem diferente. Há algo diferente na casa de Obed-edom, Davi. Aí Davi faz o seguinte, escute. Davi fala o seguinte: é hora de nós buscarmos a arca. Aí, meu irmão, o Zé Ninguém, porque Obed-edom era o Zé Ninguém, irmão. Obed-edom era o escravo de Edom. Deixa o vigia lá para ver se vão morrer. Deixa aí, tá na casa de ninguém. Se morrer, ninguém vai sentir falta. Davi teve de refazer, escute, Davi teve de refazer a história por causa dos... Você não dá glória, irmão? Davi teve de refazer a história por causa do Zé Ninguém. Davi teve de reescrever os seus planos por causa do Zé Ninguém. Davi teve de mudar os planos dele por causa do Zé Ninguém. Pastor, a minha família, a minha casa está de sorte, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso, meus filhos, meu marido, meu casamento. Eu vim dizer uma coisa para você: deixa a arca entrar dentro da tua casa, meu irmão. Pastor, o que é isso? Eu vou te explicar. A presença da arca da aliança era a presença de Deus dentro da casa de Obed-edom. Quando Obed-edom observa a oportunidade que Deus deu para ele, para o Zé Ninguém. Quando Deus deu a oportunidade para ele e colocou a presença do Criador dentro da casa, Obed-edom pensou o seguinte: ou eu morro parado, ou eu encaro e vou para frente. O que Deus está falando, meu irmão? Deus se manifestava através da arca da aliança para os homens. Deus mostrava coisas através da arca da aliança para os homens. Mas o que é a arca da aliança para nós hoje? Vamos trazer para o hoje, para você começar a glorificar. A arca da aliança para nós hoje. O que a palavra de Deus diz para nós? Primeiro para você entender, que se ela simbolizava a presença. O que é que hoje para nós simboliza, para você entender, o que é que hoje para nós simboliza a presença de Deus? O Espírito Santo de Deus. Que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus não habita em templos impuros. Qual é o templo que o Espírito Santo de Deus desceu aqui na terra para habitar? Dentro da igreja? Nas quatro paredes, do tijolo? Não. Do telhado? Não. O templo que o Espírito Santo foi derramado sobre o homem era para habitar em você, criatura. A glória, a presença, a presença que estava na arca, a presença que estava dentro, a presença que fazia a arca ser diferente, estava na arca. E hoje, se você não glorificar, meu irmão, e hoje a presença está sentada aí, aonde você está. Então abra a tua boca e glorifica a Deus, porque a presença de Deus está onde você estiver.
Mas sou Zé, pastor, mas eu não sei, eu não fui. Você pode ter sido o que foi na tua vida. Você pode ter sido Zé Ninguém, mais improvável que existe. Mas quando a presença de Deus entra dentro do templo, que é você, crente, você se torna o homem, uma pessoa mais usada na presença de Deus. A mensagem de Obed-edom, a entrada da arca da aliança em sua casa, mostra para mim e para você, em um futuro muito distante, aonde o Espírito Santo de Deus iria habitar no homem. Ei, o poder que havia na arca está em você. Irmão, pastor, eu não tenho coragem. Olha para dentro de você, meu irmão. É por isso que quando você for cear, Jesus dizia, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Porque quando você se examina, pastor, você olha e você encontra e você encontra quem lá dentro? Você não encontra o velho Obed-edom escravo, mas você encontra o homem ressuscitado, Jesus de Nazaré, dentro de você, crente. A manifestação de Cristo está em nossas vidas. Paulo já nos mostrava e pregava para as igrejas dizendo, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Meu irmão, olha para dentro. Olha o que Deus já fez na tua vida, olha o que Ele vai fazer a partir de hoje. Eu vou voltar a pregar, irmão, escute. Davi teve de refazer a história por causa do Zé Ninguém. Sabe o que isso fala conosco? Que aqueles que apontavam o dedo para a tua família, para a tua vida, para o teu ministério, aqueles que não acreditavam em você, aqueles que nas tuas costas falavam de você, vão ter que sentar e assistir você passar. Vão ter que sentar e assistir você passar. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus vai, levante a sua mão direita, tem algo aqui hoje. Tem algo aqui, levante a sua mão direita. Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar a sua família, receba. Deus vai honrar o seu ministério, receba. E aqueles que apontaram um dedo para você, aqueles que duvidaram de ti, aqueles que fecharam a porta da sua casa, vão ter que ver a glória de Deus se manifestar na sua casa. Receba o teu milagre hoje. Ei, vai ter que reescrever a história, irmão. Vai morrer na bala do traficante. Vai ter que reescrever a história. Vai morrer alcoólatra. Vai ter que reescrever a história. Vai morrer. Vai dar separação, não vai dar certo. Eu vim profetizar. O diabo vai ter que reescrever a história, porque Jesus entra na tua casa hoje. Obede. Reescreve a história, irmão. E o diabo vai continuar reescrevendo a história até o dia que Jesus voltar na sua vida, porque os planos dele não vão dar certo para você, os planos deles vão falir. Recebe, tem algo de Deus, mas os planos de Deus vão começar a dar certo na tua vida, a partir de hoje. Recebe, eu vejo Deus abrindo portas aqui, eu vejo Deus prosperando pessoas aqui. Recebe, eu vejo o Senhor curando pessoas em casa aqui hoje. Recebe a cura, recebe. Charamada séria da lá, vai ter que reescrever a história. Para o Zé Ninguém. E Deus está usando os improváveis.
Deus está pregando os improváveis. Deus está chamando os improváveis. Mas mais do que isso, Deus pega o improvável e coloca a arca da aliança nele. Deus pega eu, sujo, imundo, pecador. Deus pega eu cheio de falha. É isso mesmo, meu irmão. Cheio de erro, de falha, pecador, sujo, imundo. Ei, meu irmão, sujo, na presença dele no fundo do poço. E pega eu e fala assim: o improvável é meu. O improvável é meu. Satanás, você vai ter que reescrever a história. Porque a partir de hoje, quem escreve a história sou eu. E transforma uma pessoa como eu, como você, como teu esposo que talvez não esteja aqui, como teu filho que talvez não esteja aqui neste lugar, onde todos estão querendo reescrever a história dele, dizendo: vai morrer, vai acabar. Mas Deus está dizendo hoje que a história vai mudar. Eu sinto Deus aqui nesse altar. Ei, vamos voltar. Porque agora tem sacerdote. Irmão, você não está entendendo. Na tua casa vai ter sacerdote, recebe. Na tua família vai ter sacerdote. Recebe, na tua casa vai ter sacerdote. Na tua família vai ter sacerdote. Vai ter sacerdote. Vai carregar a arca, vai carregar a arca. Recebe, recebe. Ei, ó. Vamos buscar a arca da aliança. Agora olha, ó. Olha o que Deus vai fazer com você, meu irmão. Preste atenção. A Bíblia diz que quando Davi chega na casa de Obed-edom, ó, quem? Tem uma pessoa aqui, Obed-edom, para querer falar com você. Obed-edom olha, vê aquele exército, aquele montaréu de gente, aquele povo todo rodeando a casa dele. Falei: ih, rapaz, o negócio aqui. Mas não tem problema. Eu conheço o que está na arca. Meu irmão, quem conhece o que está na arca, tem intimidade com o que está na arca. Quem tem intimidade com o Senhor da arca, ele não tem medo de ninguém, meu irmão. Chega na porta e fala: isso. E vieram buscar a arca. Só que Davi, a história diz, pastor, que ele tem que reconhecer. Ele tem que reconhecer. Ei, que o escravo Obed-edom não é mais o mesmo escravo Obed-edom. Por quê? Porque ninguém tinha aquilo para carregar a arca, mas Obed-edom agora tem. Ei, irmão, eu vim dizer para você que aquilo que falta na tua casa, Deus vai suprir, Deus vai te dar. Recebe, recebe. Ei, Davi chega e olha para Obed-edom e ele tem que dizer o seguinte: ei, eu reconheço que você, Obed-edom, é sacerdote. Porque quando eu vi aquele rapaz morrer, só no tocar na arca da aliança, e hoje eu vejo que você, eu começo a pensar assim, ó, todo mundo com medo da arca, mas que intimidade com a arca, ó, pega o paninho, vamos lustrar, vamos deixar bonita. Pode tocar no anjo da arca, pode tocar aqui do lado, vamos limpar, pode tocar o quanto for. Por quê? Porque eu tenho intimidade com aquele que é o dono da arca. Davi não é dono da arca. O dono da arca está acima de Davi. O dono da arca está acima de Davi. Davi sabia
que não é porque ele é rei, mas ele não é sacerdote. Davi sabia que se ele podia tocar na arca, ele podia morrer. E o risco? Mas Deus levanta um escravo, o improvável. O improvável, sabe o que acontece? Davi fala para ele: não, você não pode ficar aqui, Obed. Você tem que vir. Você tem que vir, Obed. E quando Davi fala isso, ele não fala para Obed largar a família dele e vir, não. A família de Obed-Edom caminha com a arca. E a Bíblia discute. A Bíblia diz que quando a arca é carregada pelo Obed-Edom, Davi, ele sente uma unção tão grande, ele sente uma glória tão grande, e acontece algo inédito aqui, muito criticado naquela época, mas Davi fez, e Davi mostra o que ele fez aqui para nós. Davi diz a história que quando eles começam a carregar a arca da aliança, que Obed-Edom sai pelo caminho com a arca, não carregada pelos carros de boi, não, porque a arca da aliança foi feita para andar com sacerdotes. Quantos sacerdotes tem aqui? Tem um lá. Quantos sacerdotes tem aqui? Tem dois, tem, meu irmão. Quantos sacerdotes tem aqui para carregar a arca? Obed-Edom com a sua família carrega a arca. Por quê? Porque agora eu não sou mais escravo do inferno. Hoje eu sou livre pelo rei. Aí ele carrega a arca. Séria. Ele carrega a arca e a palavra diz que quando ele carregava a arca, os homens tocavam as flautas, os pandeiros. Havia ali música, havia ali sons, e eles começavam a cantar os salmos, e ali então Davi começa a sentir uma presença tão forte, tão maravilhosa, tão grande. Então Davi, a história diz que Davi rasga a sua veste de rei. Escute, Davi rasga a sua veste de rei. Não estou dizendo que você gastar roupa, não, mas Davi rasga a sua veste de rei. O que significa? Davi percebe que ele não é nada, e que o Senhor, a qual ele conhece, é tudo para ele. Que no momento da adoração, não tem como chegar, com veste de rei. No momento da adoração, não tem como vir de máscara. No momento da adoração não tem como parecer que é crente. No momento da adoração não tem como parecer, não tem como, meu irmão. Quando participar da ceia não tem como parecer que é crente. Tem que fazer parte da mesa. Tem que fazer parte da mesa. E Davi percebe naquele dia que ele fazia parte de algo sobrenatural, a qual homem nenhum conseguia explicar, a qual talvez dos seus ouvidos ouvia de histórias contadas no passado, mas naquele mas naquele dia que Obed-Edom levanta a arca e começa a andar, Davi é tomado pelo Espírito de Deus. A palavra diz que ele rasga as suas roupas e começa a dançar, e começa a pular, e começa a gritar, e a dançar, e a pular. E as pessoas olharam para Davi e dizendo: o que está acontecendo? O que está vendo? Não critique quem pula, não critique quem fica de pé e rodeia, não critique quem fica que nem avião rodando, não critique, não critique, não critique. Eu vim te convidar para você, entra na glória, entra na presença, entra na glória, deixa a arca ser carregada, igreja. Xarabacere, anda lá. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando entra um dentro da casa, com o Espírito Santo dentro dele, com o fogo, com a chama de adoração, e ele começa a abrir a boca, o céu começa a ficar baixo, e aquilo que aconteceu com Davi começa a acontecer na casa, aonde você estiver, dentro do seu carro, na lei, aonde você estiver, no seu carro, na sua casa, dentro da igreja, na oração, no monte, quando você deixa a arca se manifestar na sua vida, a glória de Deus se manifesta em você, e Deus te usa para fazer milagres, Deus te usa para fazer a obra dele, Deus te usa para cumprir o ID que ele te chamou. Receba.
Ele te usa. O improvável. O improvável foi aquele que levava a arca, pastora. Pastora Glória, o improvável foi aquele que levou a arca. E quando ele levava a arca, a glória de Deus encheu o coração de Davi. Eu vim dizer para você, meu irmão, talvez você olhe para a sua vida hoje, para o teu ministério hoje, e você não acredite naquilo que Deus vai fazer através de você. Levante a sua mão direita, tem uma unção do extraordinário aqui. Receba esta unção sobre a tua vida. Deus vai te usar para fazer coisas extraordinárias. Deus vai usar a tua família, Deus vai usar a tua casa, Deus vai usar o teu filho, Deus vai te usar. Oriando de Síria, andeço e carado a ser. Eu vou voltar a pregar, irmão. Davi chega na casa de Obed-edom. Quando Davi reconhece que Obed-edom é o único que pode carregar a arca. Ele é o Zé Ninguém. Ele é o improvável. Mas ele conhece o dono da arca. Você pode ser o Zé Ninguém, você pode ser o improvável, mas a partir do momento que você tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus na sua vida, você passa de ser o improvável para o mais provável, para as grandezas de Deus. Quando você deixa a presença do Espírito Santo entrar na sua casa, fazer parte da sua mesa, fazer parte do seu casamento, do seu relacionamento com os seus filhos, quando você deixa o Espírito Santo comandar a sua vida, você vai perceber. Obed-edom, é o seguinte, você tem que vir com a gente. Obed-edom olha para aquela casinha que ele morava. Tchau, casinha. Ei, você não está pegando, irmão. Olhar para aquela vida que ele vivia antes, tchau. Porque o rei está me chamando para morar no castelo. Tchau, vida torta. Tchau, choro e pranto e ranger de dente. Porque hoje o Espírito do Senhor me chama para viver o sobrenatural de Deus na minha vida, no meu ministério. Tchau, vida passada. Tchau, casinha. Não quero mais saber, porque hoje o rei me chama para morar no castelo. Ei, irmão, pega essa para você. Se você é adorador, você pega. Quem cuida da arca, quem cuida da arca, quem cuida da arca, quem cuida da presença do Espírito Santo no seu coração, quem cuida do relacionamento do Espírito de Deus na sua vida, a arca cuida de você. Eu vou deixar você adorar, irmão. Quem cuida da arca, a arca cuida dele. Quem cuida da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo cuida dele. Quem cuida da graça, a graça cuida dele. Quem cuida de andar na glória, a glória cuida dele. Quem cuida de andar na presença, a presença cuida dele. Recebe essa palavra hoje, que Jesus quer transformar teu ministério hoje. Ei, quem tem intimidade com a arca, meu irmão, por isso que muitos pregam, tem sabedoria, sabe manipular, sabe fazer, mas não acontece, não vai, o Espírito Santo, por quê? Porque não é só a sabedoria, porque Obed-edom poderia ter pegado a arca, ter isolado ela ali, olha, vamos largar a arca aqui, vamos cobrir ela aqui com alguma coisa. Mas Obed-edom não fez isso. A Bíblia diz que Obed-edom começou a sacrificar, começou a adorar, começou a buscar o Senhor. E ele se torna, agora para enterrar, meu. Aí rei Davi pega ele. Todo aquele caminho, Davi doido,
cheio da presença de Deus, irmão. O povo olhando, o que é aquilo, Davi? Mas Davi não estava nem aí, meu irmão. Se vão me chamar de louco, se vão me chamar de doido, eu me rasgo. É por isso que tem aquela canção assim, eu me rasgo por inteiro. Porque quando a presença de Deus vem na nossa vida, quando um crente cheio da arca está perto de nós, meu irmão, nós podemos estar cheio de problema, estar cheio de opressão, estar cheio de coisas ruins, mas quando um crente cheio da arca, cheio da presença de Deus, começa a abrir a boca e glorificar, e a cantar, ele contagia, ele contamina o ambiente. Eita, eu vim profetizar para você nessa noite, você vai contaminar o ambiente onde você vive, você vai contaminar o ambiente aonde você está, com a glória de Deus. Receba. Irmão, tem que venha, Obed-edom traz a arca. Toda a cidade de Davi está lá, todos glorificando. Quem carregava a arca? O improvável, o Zé Ninguém, que agora todo mundo está falando dele. O ministério que ninguém dava nada, mas que vão. Irmão. O ministério que ninguém dava nada, mas vão começar a falar dele. Recebe essa palavra hoje. Você que tem ministério, você que tem chamado na tua vida, talvez hoje ninguém fale muito de você, mas eu vim dizer algo para você hoje. Carregue a arca dentro de você, e você vai perceber que logo vão começar a te chamar, logo vão começar a citar o teu nome, mas não vão citar o teu nome dizendo é o Zé Ninguém, ele não é nada não. Vão dizer quem é que carrega a arca, é fulano. Quem é que carrega a arca, é Beltrana. É ela. Mas o que aconteceu com ela eu não sei. Só sei, eu só sei que ela hoje é sacerdote do Senhor. Se você soubesse o que Deus quer fazer na tua vida, aplaude a Ele, adore a Ele. Para sei la basura que nerábia, rimando-se de querer sobre cabaço. Para encerrar, quem cuida da arca, a arca cuida dele. Quem cuida da unção, quem cuida da presença do Espírito Santo, ele cuida. Ele te protege na esquina onde tiver, te livra. Por quê? Porque você é o sacerdote, você é o templo dele, e ele quer fazer milagres através da sua vida, através do seu ministério. Ele quer usar você para fazer milagres acontecerem, coisas extraordinárias através de você. Intimidade gera mais intimidade. Cuida da arca, irmão. Cuida do teu chamado. Cuida da unção que está sobre você. Cuida do dom que... irmão. Cuida do dom que Deus te deu. Cuida da arca que Deus colocou nele. Amassébia. Cuida, templo, cuida. Exerce aquilo que Ele te chamou. Se Ele falar para você, levante a mão e ora. Levanta a mão e ora. Mas passou, se não acontecer, não importa. O que importa, cumpre aquilo que Ele te chamou. Por quê? Porque na hora de carregar a arca não tinha sacerdote, era só Obed-edom. Deus quer usar você aonde ninguém tem coragem de usar. Deus vai usar você onde ninguém tem coragem de fazer. Aquilo que ninguém tem coragem, Deus vai fazer. Deus está procurando pessoas que têm coragem de olhar para os paralíticos, pôr as mãos sobre eles. Indiferente se Deus vai levantar eles da cadeira de roda ou não. Deus está procurando pessoas para orar pelos cegos e surdos e mudos. Indiferente se Deus vai dar visão para eles ou não. Porque, meu irmão, o nosso trabalho não é você que faz.
não é Obed-edom que trazia presença, é a arca que ele carregava, irmão. Não é porque você prega bem, porque você é bonito, porque você é... Não, é aquilo que está dentro de você, Obed-edom. Ei, meu irmão, é aquilo que está dentro de você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e beba desse cálice e coma do pão. Examine-se. Olhe para dentro de você e você vai encontrar força onde você não tem mais força. Olhe para dentro de você e você vai encontrar a razão de vida quando você não tem mais razão para viver. Olhe para dentro de você e você vai encontrar um caminho novo para você quando você não encontrar mais nenhum lugar para você seguir. Por quê? Porque você é o templo e Deus zela. A arca cuida daquele que cuida da arca. Ah, meu irmão. Para encerrar, porque senão eu estendo. Obed-edom, o improvável, causou um dos maiores avivamentos na vida de Davi. Houve uma presença de Deus tão grande naquele lugar. E Davi faz aquilo, rasga sua roupa, pula, adora. Aí escute sobre, a história diz que a cada 4 metros ou 5 metros, quando eles andavam com a arca, Obed-edom estava aqui, ele dava alguns passos, eu não sei se é 4, 5, 6, Davi mandava parar, e ele falava assim, quanto você andou tanto? Sacrifica um novilho, e sacrifica um bezerro. Deu mais 6 passos, Davi falava, para agora. Sacrifica um novilho e sacrifica um bezerro. Deu mais 6 passos, sacrifica um novilho e sacrifica um bezerro. Sabe o que Deus está falando? Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Que o sacrifício vivo que nos trouxe a paz não desiste de você. E a cada caminho da sua trajetória, da sua vida com esta arca, a cada caminho da sua vida, existe um novilho e existe um bezerro de sacrifício. Ele está dizendo assim: você vive pela minha graça, você anda pela minha graça, você respira pela minha graça, você prega pela minha graça, você adora pela minha graça. Sem a minha graça você não é nada. Deus está dizendo para nós, meu irmão, se aprofunde, se choque, mas a graça de Deus é tudo para nós. Deus está dizendo através de Davi, que a cada passo da nossa vida, nós nunca vamos ficar sozinhos, porque a graça, ela sempre vai estar conosco. O sacrifício vivo que é Jesus Cristo de Nazaré, vai estar conosco. E eu vim dizer algo para você hoje aqui: Ele não está morto, Jesus está vivo, 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 Ele está vivo. Fica de pé no teu lugar, fica de pé no seu lugar, senão eu não vou encerrar, irmão. Deus está dizendo assim, carrega minha arca, carrega minha presença, seja participante da ceia, mas carrega a arca, carrega o meu espírito, deixa ele se manifestar em você, porque a cada passo da sua vida, a cada passo da sua vida, a unção vem, a graça vem. E quando você sentir que você não vai conseguir dar mais um passo, não se preocupa, porque o sacrifício vivo está com você. O sangue aspergido na cruz do Calvário te marca para ser um vencedor na face desta terra. Ei! Feche os seus olhos e escute isso. Escute. Quando Davi chama Obed-edom, eles chegam e colocam a arca no lugar onde ela tem que estar.
Talvez Obed-edom pensou assim: agora nós vamos voltar para casa. Vamos cuidar das coisas que nós fazíamos, porque o rei, nós já fizemos aquilo que era para fazer. Mas o rei chega para Obed-edom e fala assim: não, Obed-edom, você nunca mais vai sair da minha presença. Porque aquele que carrega a minha arca nunca mais sai da minha presença. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei como anda a sua presença com Deus. Eu não sei como anda a tua vida espiritual com Ele. Mas uma vez que você carrega a arca, nunca mais Ele vai te abandonar. Aí o rei olha, Davi olha para ele, reconhece e fala: Obed-edom, você não pode ir embora daqui. Ele ama a Surianda lá. A Bíblia diz que o rei olha para ele e fala assim: Obed-edom, é o seguinte, você é muito improvável, Obed-edom, mas eu posso fazer uma coisa com você. Aí o rei Davi coloca Obed-edom como porteiro, como diácono, como porteiro do templo da casa de Deus. Ah, pastor porteiro, é? Só que para você ser porteiro do templo de Deus naquela época, não era só você que ia ser porteiro. Ah, meu irmão, agora, quando o rei dava algo para você e dizia: você vai fazer parte disso, não é só você. Os filhos de Obed-edom seriam porteiros depois dele. Os netos de Obed-edom seriam porteiros. Eita! Ei, meu irmão, quando a glória de Deus, quando a bênção de Deus entra na tua casa, quando a arca entra na tua vida, a história não para por aí. Quando Obed-edom recebe aquela palavra: Obed-edom, você vai ser nomeado porteiro. Ele estava nomeando Obed-edom. Ele estava nomeando os filhos de Obed-edom. Ele estava nomeando os netos de Obed-edom. Ele estava nomeando os bisnetos, os tataranetos, a geração de Obed-edom. Quando eu aceito esse Jesus Cristo na minha vida, quando a glória de Deus invade o meu coração, a minha história não é só ela que muda. Ei, só para você entender um pouquinho, para encerrar. Esses dias atrás, a minha filha chegou para mim. Eu tenho um neto, tenho dois, uma menina e um piá. E ela chegou assim e falou assim: pai, eu tenho uma coisa para te dizer. Ela não sabe, mas aquilo ali, meu irmão, eu podia ter ganhado qualquer notícia do mundo, mas aquela notícia foi como se eu ganhasse na loteria. Não tem. Ela chegou e falou para mim: pai, sabe o Arthur? Sei. O Arthur disse que ele um dia quer ser pastor e quer pregar igual o senhor prega. Ei. Levante a sua mão direita para o céu. Eu quero profetizar na tua vida hoje que você vai ser o exemplo dentro da tua casa. Que a partir de hoje, o Espírito do Senhor te cura, Ele te trata. Que a partir de hoje o Espírito do Senhor, Ele te renova. Eu profetizo na tua vida hoje que você vai ouvir os teus filhos chegar para você, os teus netos chegar para você. Eu lembro do vô, eu lembro da avó. Uma vez que esse Jesus entra na tua vida, você nunca mais será o mesmo. Eu não sei se você já aceitou esse Jesus na sua vida ou não, mas não perca tempo, abrace esse Jesus, aceite-o e tenha uma experiência sobrenatural com Ele como você nunca teve na tua vida. Porque se existe alguém que pode mudar a história, que pode mudar os reis ao seu favor, é Jesus. Põe a mão no seu coração, eu vou orar por você.
Espírito Santo de Deus, que notícias de alegria invadam o coração, Senhor, dos seus filhos aqui hoje, neste lugar. Pai, que a presença da tua arca, a presença do teu Espírito Santo, Deus de Israel, ao término dessa ceia, a qual o Senhor fala assim: fazer isso em memória de mim. Não é em memória, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Faça isso em memória, para vocês lembrarem. Mas lembrar do que, pastor? Que como na história de Davi e Obed-edom, um dia como eu e você estavam perdidos, e a arca da aliança um dia entrou na nossa vida, e ela vai nos levar até a terra prometida de Israel. E lá o Senhor vai olhar para cada um de nós naquela mesa maravilhosa e vai dizer assim: aqui estão aqueles que venceram. Carregue a presença que você vai vencer. Carregue a arca que você vai vencer. Você vai chegar lá. Receba esta palavra hoje. Espírito Santo, entra, Pai, no coração. Lava as feridas, cura, Deus, as mais profundas feridas de mágoas desta alma, Deus de Israel. Ei, como Obed-edom, escravo. Muitos talvez estejam aqui escravos da nicotina, do cigarro, das drogas, escravos do pecado, Senhor, e não conseguem se livrar das coisas erradas de sua vida. Mas Espírito Santo de Deus, o Senhor veio para habitar dentro de nós, meu Pai. A tua palavra diz que o Senhor não habita em templos impuros, que da primeira vez que nós te aceitamos, o Espírito do Senhor entra em nós e faz uma limpeza, faz um trabalho em nós. Espírito Santo começa a trabalhar nesta casa, nessa família, neste homem, nessa mulher, nessa criança, neste jovem, meu Pai, começa a trabalhar agora. Que a partir de hoje, meu Pai, esse homem, essa mulher tenha nojo da nicotina, tenha nojo das drogas, do álcool, da bebida, tenha nojo da promiscuidade, do adultério, da prostituição, tenha nojo. Espírito Santo, a partir de hoje, eu declaro a cura, eu declaro a libertação receba a libertação sobre a tua casa, sobre o seu lar. Não há mais vício, eu repreendo agora todo vício, todo mal que atinge essa família agora em nome de Jesus. Espírito Santo, como o Senhor na casa de Obed-edom fez a diferença, Espírito Santo faz aqui, faz na casa deste homem, dessa mulher, do teu levita, do seu pastor, meu Pai, do seu líder. Agora Espírito Santo de Deus, renova as forças, renova agora, Deus de Israel, está descendo aqui neste lugar, eu estou sentindo descendo aqui neste lugar. Receba essa palavra hoje, receba esta unção de força hoje. Ele te fortalece, Ele te fortalece. Receba isso, Ele te fortalece. Espírito de Deus, quando nós tocarmos neste pão e tomarmos deste suco, revigora nossas forças, ó Deus de Israel, para carregarmos a arca com dignidade e força, para levarmos o seu evangelho, Deus de Israel, para levarmos os seus sinais, prodígios e maravilhas à face desta terra, Deus de Israel. Fortalece, Pai, como o Senhor fortaleceu, aquele homem que no pé de zimbro deitou, e o anjo levou para ele pão assado na brasa, e água na botija. Que nessa noite, Deus de Israel, que esta ceia seja uma ceia que revigore, meu Pai, a nossa alma, revigore o nosso espírito, Deus de Israel, a nossa vida. Porque a caminhada vai ser longa e vai ser árdua, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito maior, é muito maior, é muito maior. Levante as suas duas mãos direitas que eu vou encerrar. Receba em nome de Jesus essa palavra nessa noite. Aquilo que Deus tem para você é muito maior. Aplaude a Ele, adora a Ele, aplaude a Ele, adora. Receba essa palavra hoje. Seria basébia caraçou, rimando siriqueria baséria.
Alabaçorieria da Semicanta Alaba. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Receba o renovo. Receba força. É tempo de você carregar a arca. Receba. Xararesui canta la sebia rebece. Mas eu vou parar por aqui, senão não vai cear. Esteja orando por mim, irmão. Olhem pela minha vida. Deus coloca no meu coração vocês. Todos os momentos que eu lembro do meu ministério, que Deus me separou para pregar o evangelho. E Deus me separa o amor e o carinho que eu sinto sobre vocês através da minha vida, da minha família.